Graça e paz. Para mim é uma grande alegria estar com você nessa manhã novamente. E vamos continuar falando sobre discipulado e sobre a caminhada de discipulado. O Senhor Jesus, quando Ele começou o ministério dele na terra, Ele começou o seu ministério separando homens para andar com Ele. Em Mateus capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando logo as redes, seguiram. Quando mais tarde Jesus passa pela coletoria, em Mateus capítulo 9, versículo 9, diz assim: E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. A rota de discipulado não é uma rota própria. Você nunca vai poder viver uma rota de discipulado se você não estiver debaixo de uma cobertura, se você não estiver debaixo de um manto. Quando Jesus chamou aqui Pedro e André, e depois Jesus chamou Mateus, nós estamos vendo que essas pessoas deixaram o que estavam fazendo e passaram a seguir Jesus. Se você quer viver uma vida de discipulado, você precisa aprender a deixar, aprender a abrir mão, a colocar de lado aquilo que você está fazendo, aquilo que você considera que é importante na sua vida, para começar a viver uma rota de discipulado. Tenho trabalhado com muitos pastores e com muitas pessoas de um modo geral nos últimos anos de ministério. E há uma grande diferença entre aquele que tem êxito e aquele que fica travado, que fica parado, como que um carro que está atolado na lama. Não consegue funcionar nunca. Qual a diferença? É que aquele que tem êxito decide realmente deixar a sua posição e seguir o seu discipulador, na rota que o seu discipulador está determinando. Irmãos, dentro desse processo de discipulado, o aprender a deixar o caminho que se está vivendo para traçar o novo caminho proposto por Cristo é fundamental. Muitas pessoas estão arraigadas na sua história religiosa, na sua história eclesiástica, vivendo as realidades da sua vida eclesiástica passada, achando que vão alcançar o novo. Não vão. Muitas pessoas hoje dizem assim: eu quero receber Jesus como meu Salvador, mas continuam presos, amando os deuses do mundo. Não vão chegar. Muitos aceitam Jesus, recebem a salvação, são chamados para o ministério, estão no ministério, mas quando Jesus os chama para uma obra maior, eles querem fazer o ministério como faziam há 15, há 20 anos atrás. Não vai ser. É preciso deixar a sua posição. Quantas vezes eu precisei deixar posições de conforto para poder seguir a uma rota nova que o Senhor tem para nós? E discipulado, irmãos, sempre vai ter uma rota nova. Não pense que você vai estar numa rota de conforto no discipulado, não. Porque se a proposta é de crescimento, se a proposta é uma proposta que vai te levar a ser alguém melhor e a fazer coisas maiores do que Jesus fez, nunca você vai ter uma rota de conforto no discipulado. O discipulado sempre vai te desafiar a deixar. Eu fico imaginando a estrutura. Pedro era um homem casado. A estrutura que envolvia o deixar as redes para Pedro. Eu fico imaginando, no caso de Mateus, um homem que tinha uma certa posição social, vivia da cobrança de impostos, o que significava para esse homem deixar. Mas eles dois deixaram. Ao longo da história do cristianismo, nós temos pessoas que têm deixado tudo. Esses dias eu estava no Japão e eu vi o testemunho de um homem, filho de uma família muito rica, bem sucedido financeiramente, herdeiro de um patrimônio milionário, mas esse homem aceitou Jesus. E porque ele aceitou Jesus, o pai dele o deserdou e ele perdeu tudo. Hoje ele é um pastor no Japão, feliz porque deixou tudo para andar com Cristo. Ser discípulo de Jesus significa deixar.
Estar na rota de discipulado significa deixar. Se você está na rota de discipulado e você não quer deixar, se prepare para ficar paralisado. Mas se você está na rota de discipulado e você decide deixar, se prepare porque um tempo novo vai se estabelecer na sua vida. Entenda isso. Deus tem um projeto tremendo para você. Abra mão daquelas coisinhas pequenas que estão lhe prendendo e venha caminhar para o discipulado. Procure o seu líder, diga: eu decido deixar, eu decido abrir mão, porque eu quero crescer. E o que vai acontecer contigo? Você vai crescer, você vai ser abençoado. Então essa é a palavra de vida para hoje. Quero declarar sobre você, quero declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus vai lhe abençoar poderosamente e que tudo aquilo que você deixar, como Jesus disse, você vai receber muito mais aqui e na vida e no futuro, a vida eterna. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Shalom.